Bom fim de tarde, início de noite, minha turma linda e amada, entrando ao vivo sem preparar, entrando de surpresa aqui para comentar com vocês o filme King Richard, Criando Campeãs. Hoje eu estou num dia de muitos atendimentos e aí aproveitei a folga entre um atendimento e outro e quero conversar com vocês sobre esse filme que traz lições muito legais. Eu, quando assisti ele ontem à noite, terminei hoje de manhã, disse: eu preciso comentar isso com a minha turma. Eu não conhecia o filme, eu fiquei sabendo do filme por causa da repercussão da noite do Oscar, em que o Will Smith teve essa confusão toda com o Chris Rock, né? E aí eu fui procurar saber do filme. Quando eu li a sinopse, eu falei: nossa, como eu não sabia desse filme? Porque mesmo sem essa confusão, aquela sinopse me interessaria muito. A história da criação de Venus e Serena Williams me interessaria muito. Eu sempre fui fã delas, eu gosto dessas histórias de superação no esporte. E saber que tem um pai que planejou, que formou as campeãs, como é o título do filme, né? King Richard, criando campeãs, isso me interessaria muito. E tem muita coisa boa nesse filme. Me emocionei diversas vezes durante o filme, eu sou chorão, chorei. E tem muita lição. E eu queria rapidinho aqui destacar. Olha, a Rafa falou que eu estou no ramo de treinar campeões. Estamos juntos, Rafa. Eu também estou nesse ramo, viu? De preparar campeões para a vida. Temos que conversar, Rafa. E aí eu queria conversar com vocês rapidinho aqui sobre algumas lições importantes desse filme. Você que quer ser um campeão, quer ser uma campeã e quer criar, formar campeões, tem que prestar atenção. Lições sempre à luz da Bíblia. Então, lição número 1 que eu quero destacar com vocês aqui é a necessidade de plano, de projeto. O pai da família, ele projetou a vida dos seus filhos. Ele planejou. O tempo todo ele dizia: eu tenho tudo planejado, está tudo nos meus planos. Olha um provérbio interessante. Provérbio 21:6 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, ele contrapõe aqui quem planeja com labor, plano bem elaborado, plano com muito labor, com muito trabalho. Gastar tempo e esforço no plano. Antes de sair fazendo, você planeja, pensa nas variáveis, nos caminhos, nas possibilidades, no que vai ser necessário, nos investimentos. Você planeja o caminho. O Salomão fala que planos bem elaborados levam à fartura, levam ao sucesso, levam à prosperidade. Mas o apressado só age no impulso, nunca tem um plano, não tem preparação, não tem estratégia, acaba na miséria, acaba no fracasso. É preciso gastar tempo planejando. Por quê? Porque o plano serve como um mapa mental. O plano te prepara para as adversidades. O plano te mantém focado, né? O plano te motiva. Quando você perde a motivação, já está no plano uma maneira de se motivar, de encontrar escape. Então, o plano, quanto mais bem elaborado, mais tende ao sucesso. O pai das meninas, né, o Sr. Williams, ele preparou tudo, ele planejou, ele mapeou tudo e tudo foi acontecendo de acordo com o plano dele. Fique tranquilo que eu não vou dar spoiler do filme não, o que eu falo aqui não atrapalha em nada de você de assistir o filme. Tem uma frase que ele fala sobre planos que me marcou, e ele faz as meninas repetirem essa frase, ele inculca nas meninas a frase, o que é muito legal, inculcar os valores que a gente tem no coração de quem a gente quer formar. E a frase me marcou, ficou na minha cabeça, que é a seguinte: quem fracassa em planejar, planeja fracassar. Olha que frase forte. Quem fracassa em planejar, planeja fracassar. Guarda isso, ficou na minha cabeça. Segunda lição que vem, é oriunda da primeira, que é fazer planos, é
modelar as crianças. As crianças do Sr. Williams são projetos dele. Não só as meninas tenistas, Venus e Serena, mas as outras também. São todas projetadas. Elas foram especialmente projetadas para serem atletas vencedoras. Mas as outras também são encaminhadas. Tem uma cena no filme que ele fala: aqui tem futuras campeãs do tênis, aqui tem médicas, aqui tem advogadas, se eu não me engano. Ele vai dando norte para os filhos. Isso é certo, Diogo? Certíssimo. Olha o que Salomão fala no provérbio seguinte. Citamos o 21, olha o que ele fala no 22. Versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Forme a criança segundo os objetivos, os planos que você tem para ela. Só que para essa formação, exige primeiro que você tenha um plano, que você tenha um projeto. Esse aqui é aquele mesmo versículo que a gente cita assim: instrui teu filho, a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. A gente pensa que é só instruir na palavra de Deus. Não. Olha a NVI nos mostrando aqui uma outra forma de compreender esse texto. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Não é só o caminho da palavra de Deus, não. É o caminho de vida que você tem para ela. Planos profissionais, tudo, lógico. Você não vai forçar ela contra a sua natureza, contra o seu talento, contra a sua vocação. Você vai dar certa liberdade à criança também. Isso também está no filme. Tem uma hora importante em que o Sr. Williams quer sufocar a Vênus e a mãe diz: não, meu marido, não, você tem que deixar ela também tomar decisões. Mas você tem que ter um projeto para a criança. Qual é o seu projeto para os seus filhos? O que é que você pensa para eles? O que é que você sonha? Você percebe? Porque nós somos mais capazes de perceber os talentos e aptidões do que eles. Eles são imaturos, eles não sabem o que é bom e o que é ruim. Então você começa a planejar, a formatar, a direcionar os seus filhos. Em outro texto diz que os filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. Que os pais são os flecheiros, os filhos são as flechas. Então você, larga seus filhos. Você aponta, direciona e bota impulso, força para que eles possam chegar longe. Então, outra lição muito importante do filme é esse: ter plano para os filhos. Não é deixar os filhos viver uma vida Zeca Pagodiniana, deixar a vida me levar. Não, tem projeto para eles, você tem direção, você, lógico, busca em Deus também essa direção para eles, mas você começa a projetar um caminho para os seus filhos. Uma lição muito importante. Terceira lição muito importante desse filme é a unidade familiar. A unidade é essencial, seja familiar, seja organizacional, institucional, eclesiástica, fraternal. Onde há unidade, há força. Onde há unidade, há poder. Como Deus disse em Gênesis 11, quando desceu para Babel: se esse povo continuar unido assim, nada lhe será impossível. E Deus, para boicotar propositalmente o potencial daquela humanidade má, ele faz o quê? Separa os homens. Babel, confusão, dispersão. Por quê? Porque a unidade é muito poderosa. O filme, Liz, é o King Richard, Criando Campeãs. Eu assisti esse filme no HBO Max. Está disponível no HBO, tá bom? Mas logo acho que vai estar disponível em outras plataformas também. Então, unidade, gente, é essencial. Você quer criar um ambiente de vitória? Unidade. Imagina se aquela família Williams que tinha ali, esqueci agora quantas meninas tinham, tinha Venus, Serena, tinha mais umas 3 meninas ou 4 meninas, né? Eram várias filhas. Se elas não fossem unidas naquele projeto, elas não conseguiam ir para frente, porque toda a família se mobilizou pelo sonho que eles carregavam juntos. Você vê que a vitória de Vênus era a vitória de todas. O avanço das meninas tenistas era o avanço de todas, do pai, da mãe, das irmãs. Todas trabalhavam juntas naquele sonho. Então, tem até uma canção que diz: né, um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto vira realidade. Um lugar de desunião é um lugar onde os sonhos são sabotados, onde os projetos não vão para frente, onde a competição é destrutiva.
Jesus disse, quando acusaram ele de expulsar demônios pelo poder do diabo, ele disse: se eu estiver fazendo isso, então Satanás está dividido contra si. E ele não é burro. Tipo assim, nem Satanás é burro de dividir o reino dele. E ele diz em Mateus 12:25, porque um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não se sustenta. Então, quem quer vencer tem que trabalhar para um ambiente de cooperação, de unidade, onde todos são valorizados. A Vênus é protagonista em certo momento, mas o pai estimula a Serena também tem seus sonhos valorizados, as outras meninas também são valorizadas, todo mundo se une, tudo é de todos, eles estão sempre juntos, sonhando juntos. Então, gerar um ambiente de unidade é fundamental para o sucesso. Última lição que eu quero deixar sobre o filme é o papel complementar de pai e mãe na criação das meninas. O pai teve muito valor, muita virtude no processo, muito mérito naquele processo ali, né? Sonhador, determinado, planejou, muito trabalho, muita dedicação. Muito trabalho, muita dedicação paterna, sem dúvidas. Mas a mãe também segurou uma barra. A mãe trabalhava para trazer sustento para casa, né? A mãe ajudava no treinamento. Então tem coisas, por exemplo, no treinamento que as meninas aprenderam com a mãe. Tem coisas que a Serena, por exemplo, aprendeu com a mãe, não com o pai, porque ela ficou treinando com a mãe por um tempo. Então assim, o pai tinha coisas importantes, uma fé inabalável, uma confiança maravilhosa que foi passada para as filhas, mas a mãe, por outro lado, trazia um equilíbrio, a mãe tinha um bom senso maior. Quando o pai queria ser rigoroso demais, a mãe puxava o freio porque passava do limite. O que eu quero dizer com isso? Que um ambiente saudável é um ambiente onde há complementariedade, onde as visões se equilibram. Por isso que é tão importante um lar com figura paterna e figura materna. É um lar onde as pessoas elas servem como freios e contrapesos uns para os outros. Porque onde o ferro afia o ferro, há desenvolvimento. Então, se as meninas fossem criadas só pelo pai, talvez fossem campeãs, mas com muitas outras complicações. Se fossem criadas só pela mãe, talvez tivesse até mais saúde emocional, eu acho, porque o pai era meio azoadinho, né? Mas talvez não chegassem a ser campeões. Então, assim, se elas fossem criadas só pelo pai, seriam talvez campeãs, mas com muitos problemas psicológicos que sabotariam elas. Se fossem criadas só pela mãe, eu acho que elas não seriam campeãs que foram, mas talvez seriam mais saudáveis emocionalmente. Então, por que não as duas coisas? Por que não serem campeãs e saudáveis e terem uma carreira longa e frutífera e próspera, como elas tiveram? Hoje, Serena e Venus têm mais de 40 anos as duas e continuam jogando. Continuam fazendo sucesso, né? Por quê? Porque esse equilíbrio, né? A força do pai, o equilíbrio da mãe estavam ali. E nós temos que buscar ter em casa e na vida esse equilíbrio. Eu sempre digo isso para minha turma do Renovamente. Quando dois valores importantes se contrapõem, geralmente o lugar certo é o meio, é o ponto de equilíbrio. Como diriam os romanos, em mediozito, a sabedoria fica no meio, no ponto de equilíbrio. E ali o pai e mãe, eles se apoiam, eles se complementam. E isso é muito importante. Não pense que você sozinho em casa, ou você sozinha em casa vai dar jeito nos seus filhos, vai criar um ambiente ideal. Você precisa do seu companheiro, da sua companheira, para juntos, com papéis diferentes, um complementando o outro, criarem um ambiente de vitória para os seus filhos, para casa, para vocês mesmos, né? A complementariedade é fundamental. Aí só para deixar um versículo bíblico nesse sentido também, que eu deixei versículos bíblicos em todos os pontos. Salomão, todos chamam sempre Salomão, né? Salomão, Provérbios 1, versículo 8, ele diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Pai e mãe ensinando. Os dois têm um papel que se complementam e que são fundamentais para a formação de um caráter bom, de uma personalidade vitoriosa,
de um temperamento bem administrado. Mas, Diogo, me diga uma coisa, e se não tiver lá em casa pai ou mãe, se eu for mãe solteira, pai solteiro, enfim, você tem que tentar, às vezes, se dividir em dois papéis, né? Fazer um papel, às vezes, um outro papel, outras vezes, né? E isso é uma discussão complexa que a gente tem que ter em outro momento. Mas uma outra solução boa é você tentar convidar alguém próximo, né? Alguém da família especialmente, ou então um amigo muito legal que você possa confiar, para te ajudar a fazer um papel complementar, entendeu? Então, digamos, você é muito rígido, e aí você tem uma prima, sua mãe, a avó da criança, né? Um irmão que é tio da criança, uma irmã, que já é mais empático, mais flexível. Você então dá a sua opinião e ouve a opinião dele. Você conversa com a criança e põe também a criança para conversar com o tio, com a tia, que já tem uma outra visão mais maleável, porque nessa complementariedade há mais possibilidade de crescimento, de sucesso, de desenvolvimento. Tá bom, minha turma linda? Coisa boa, quando eu vejo os nomes de vocês entrando aqui, eu fico tão feliz. Então, vou deixar salvo aqui a live, jogar no YouTube também. E no YouTube tem muita coisa boa. Vem pro nosso canal do YouTube que tem muita coisa boa. Deixa o like aqui também, se inscreve no YouTube e me segue aqui no Instagram, segue também a página do Renovamente, compartilha com alguém essas lições. Assista um filme, voltem aqui também, comenta essa live, comenta essas lições, compartilha com alguém. Bom é ter vocês. Espero que tenha sido uma bênção. Beijo, shalom no coração.